gente está no IKEA hoje porque finalmente viemos comprar um item de extrema importância para a casa de uma pessoa. O apartamento que a gente alugou sem absolutamente nada. Então, para início de conversa, a gente comprou um colchão de ar. Começamos a dormir no colchão de ar, aí chegou o nosso sofá. Começamos a dormir no sofá e aí a gente decidiu que a gente queria dormir no quarto. A gente não colocou o sofá no quarto. E o que a gente fez? A gente continua dormindo no colchão de ar no quarto. Só que isso está para acabar, porque... Vamos comprar uma cama. Outra coisa que a gente precisava também é isso aqui, ó. Um edredom. Por quê? A gente tinha um edredom extra quente, que é, assim, alto do inverno, sabe? E que ele esquenta pra caramba. E esse aqui é um aquecimento ligeiro. Porque com o edredom de inverno chegando o verão, a gente tá... Não dá, né? Vamos combinar que não rola. Uma coisa que a gente estava reparando é que o quanto que se gasta quando você está comprando coisa pra casa. Por mais que a gente pense o seguinte, cara, é caro, sabe? Mas se fosse no Brasil, a gente ia gastar, assim, o triplo, o quádruplo de que a gente gastou aqui. E a gente tá gastando porque a gente não tem muita coisa dentro de casa, sabe? A gente tá borbulhando as coisas. Quando a gente estava em São Paulo, a gente não precisou comprar tanta coisa, porque a gente tava num apartamento imobiliado, né? Então a gente tinha basicamente tudo lá dentro. Sim, então a gente não precisou comprar o tanto de coisa que a gente precisou quando a gente entrou no apartamento que a gente tá agora. Que tava zerado, não tinha nem, por exemplo, geladeira. A gente teve que comprar até isso. Eu tenho que confessar uma coisa. Quando a gente veio para Portugal, e aí eu vi que tinha um IKEA relativamente perto de casa, eu meio que realizei um sonho, tipo, eu ir no IKEA. O sonho da vida adulta. Sim, e eu confesso também que aqui é praticamente o meu parque de diversões, porque eu amo esse lugar e tem muitas coisas legais e eu gostaria de levar quase tudo. E aqui é bom também pra gente poder ter ideias de decoração. Eu sou uma pessoa que eu sou péssimo pra decoração. Esse tipo de coisa que faz lá em casa sou eu, na verdade. Sim. Primeiro de tudo, tá um sol danado na nossa cara e são que horas? São agora 8h07. 8h07. Então assim, já saiba que são 8 horas da noite. E aí, o que a gente fez? A gente vai fazer um lanchinho aqui no IKEA. Na verdade, eu queria comer, mas aí que tava com vontade de comer. Eu tô desejando cachorro quente. O cachorro quente aqui do IKEA. Tá meio bizarro, né? Ele é maravilhoso. Porque ele é barato, ele custa aqui €1 um pouquinho. Ele é muito gostosinho também, sabe? Tem nada, de Nada. verdade. É linguiça, Uma salsicha. salsicha, pão, molhinho, uma cebolinha caramelizada, uma batatinha palha. E é isso. Mas é gostoso. Ele é bem competente, sabe? Eu tava desejando esse cachorro quente há um tempão já. Eu tô muito triste, porque eu deixei de comer lá em cima, deixei de jantar lá em cima pra poder comer o wrapping de salmão que tem aqui embaixo. E não tinha wrapping de salmão. Eu tô muito triste. E assim, aqui é um restaurante sueco. E a comida é muito gostosa. E é barata. Você come um prato, por exemplo, de salmão por €6. Sabe? Então vale muito a pena. E aí eu peguei um hambúrguer pra mim, um hambúrguer não, um cachorro quente pra mim e um negocinho tipo é um salgado de lombo pra mim. Tem aqui também um tartezinho de amêndoa, né? Uhum. E um muffin de bacon. Gente, desculpa, mas que eu não te ofereci, não. Aceita? Come a próxima.
A gente finalmente recebeu as coisas do IKEA pra gente poder montar a nossa cama. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vai ser um dia de montagem de móveis. E como você pode ver, essa aqui era a nossa cama. É a nossa cama até a próxima hora. Colchão de ar. Que sim, a gente estava dormindo num colchão de ar de camping. Vida de imigrante. Comprou uma cômoda também para colocar aqui no quarto, porque estávamos precisando vir de... Como vocês podem ver, a bagunça que tá aqui do lado, não é mesmo? Então, antes da gente fazer a montagem da cama, vamos para a cômoda. Às vezes a gente esquece de umas coisas básicas quando a gente muda de casa e essas coisas assim, tipo um martelo. Quando a gente morava lá em São Paulo, a gente tinha essas coisas todas. A gente tinha martelo, tinha parafusadeira. Mas quando a gente se mudou, parece que a gente meio que esqueceu o que precisava comprar. Parece que deu um branco, sabe? E aí fomos montar esse negócio aqui, vulgo nossa cômoda. Cadê o martelo? Não tinha martelo. Eu espero que meu pai não esteja vendo isso, porque eu sei que eu tô segurando o martelo da maneira errada. Inclusive, eu morro de medo de martelar o meu dedo. Olha só, tem certas horas na nossa vida que a gente precisa saber a hora de parar e desistir. Que é exatamente o meu caso nesse momento. O universo está virando para mim e falando: Juliara, pare. É o seguinte, a peça central da cama veio emperrada, a gente não consegue abrir para poder colocar ela no lugar. E as queridas gavetas também resolveram que elas não querem ser montadas, pelo simples fato de que os pininhos não estão entrando. Então, ok, universo, vou parar, vou descansar e seguiremos no dia seguinte, até porque a gente precisa ir no IKEA novamente para poder fazer a reposição da peça central da cama. Eu tinha algumas coisas para falar, tinha algumas coisas planejadas para falar enquanto eu estava fazendo a montagem dessa cama. Porém, tanta coisa saiu do controle que eu simplesmente desisti. Uma delas seria falar a respeito do quanto que eu gosto de montar os móveis da IKEA e o quão fácil eles são de montar. Acontece que essa cama jogou absolutamente tudo por terra que eu tinha para falar, principalmente essa parte de ser fácil. Eu sempre gostei muito de montar móvel, de ajudar os meus pais a montar móveis e coisas do tipo.
E a gente já tinha comprado outras coisas da IKEA e sempre foi muito tranquilo de montar. Só que a gente não tinha montado algo da mesma proporção de uma cama. Tá, a gente tinha montado um sofá-cama, mas ainda assim não tinha sido a mesma proporção. Até o sofá-cama deu um pouco mais de trabalho pra gente, porque precisamos furar uns negócios, a gente se virou com o que a gente tinha, porque a gente não tinha furadeira. Mas, cara, isso daqui foi um pesadelo. O negócio foi extremamente cansativo, porque a gente precisou ir na rua, pegar algumas ferramentas que estavam faltando pra gente. Fora que tinha coisas que não estavam funcionando, tipo o pilar do meio que a gente acabou mostrando aqui no vídeo, sabe? Sem contar que as minhas unhas, um tanto grandes, atrapalham um pouquinho na hora de montar as coisas. Uma outra coisa, eu estou de saco cheio do barulho dessa parafusadeira. Até isso aqui já me irritou. Nossa saga da cama fica por aqui. Finalmente conseguimos, deu tudo certo. A gente espera que a cama não quebre, não desmonte enquanto a gente estiver dormindo. Foi basicamente uma saga, né? Foi quase um épico de aventura com voltas e reviravoltas. Exatamente. Então é isso, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, se inscreve também e no próximo vídeo a gente te conta Pra que lado a gente vai.